O que fez a China crescer assim? Capital. De onde veio esse capital? De onde partiu esse capital para a produção na China? Do Ocidente. Dos Estados Unidos, da Holanda, da Inglaterra, da França, da Alemanha. Então, esse capital foi atraído pelas condições de produção, condições mais baratas. Inclusive, é interessante, a China tem umas coisas assim, o sujeito chega numa cidade, ele vai abrir uma fábrica na cidade. Qual a legislação? Porque você vai abrir uma fábrica no Brasil, você tem uma legislação, aliás, muito ruim, mas você tem uma legislação tributária, com variações em municípios, estados, etc., em termos de alíquota, mas você tem uma legislação federal que trata do tema. Na China, muitas vezes, a conversa é ali com a autoridade local. Quanto você vai pagar de imposto? Aí depende do tipo de negociação que você tem com a autoridade local. De qualquer maneira, o custo médio de produção caiu muito. Nós já citamos aqui o exemplo daquela fábrica de pote de açúcar, pote de café, que havia nos Estados Unidos, numa cidade que era basicamente o sustento de toda a cidade, pagando $20 por hora para cada trabalhador, um bom salário. Foi para o México pagando $2 por hora. E depois foi para a China pagando 48 centavos de dólar por hora. Então caiu de $20 para 48 centavos de dólar por hora. Não é? Então é muito mais barato produzir lá. Só que os chineses exigem o seguinte: a empresa foi para a China, ela imediata e automaticamente se compromete a transferir toda a tecnologia, para os chineses. Ensinar como se faz, que tecnologia é usada, como é que se produz, etc, etc. Os Estados Unidos querem um relaxamento dessa regra, não querem essa cobrança absoluta de transferência de tecnologia. Né? Segundo, propriedade intelectual. Essa é uma acusação não só dos Estados Unidos, mas de boa parte do mundo, que a China não respeita propriedade intelectual. Ela copia descaradamente e mais do que isso, porque uma coisa é só copiar e não pagar pelo direito de propriedade intelectual. Mas há um outro problema, que é a pirataria. E outro problema ainda mais sério, a espionagem industrial. Antigamente, espionagem industrial, o que era? O sujeito tinha um contato dentro de uma fábrica e esse contato era um espião que transferia informações, passava informações de como aquela fábrica atuava para um outro fabricante. Isso era... Né? Nós já vimos isso até no mundo esportivo, né, Capelão? Na Fórmula 1, sim, onde você tem muita tecnologia. Tem até aquele célebre caso Ferrari e McLaren e tal. Hoje não. Hoje isso é feito por espionagem eletrônica. Né? Então você tem um exército mobilizado para obter informações, e aqui nós estamos falando, não é informação de como se produz uma cafeteira, mas é como se produz um avião militar, um caça. E a China tem sido acusada pelos Estados Unidos há tempos, já era assim no governo Obama, mas o Trump colocou isso de maneira mais clara, dizendo que a China rouba informações industriais dos Estados Unidos. Né? E o governo chinês nega, diz que não tem responsabilidade sobre hackers. Agora, no mundo real, uma coisa é o que sai na declaração de um secretário para os jornais, para a televisão, para as rádios. Outra coisa é o que os serviços de inteligência sabem. Então, hoje, Estados Unidos, Rússia e China têm divisões dentro das Forças Armadas para a guerra cibernética. Porque imagina o que seria hoje um país conseguir interromper a comunicação das Forças Armadas do outro. Conseguir interromper o fornecimento de energia para os grandes centros. Porque de tal maneira o mundo se tornou dependente da tecnologia eletrônica, não é? Então hoje você tem sistemas inteiros onde já não há o controle mecânico. O sujeito que vai lá e aperta, né?
que aciona e desaciona. É eletrônico. Só que o eletrônico, ele é passível de invasão e, portanto, de controle. Você pode afetar, no caso de uma guerra, você pode afetar o fornecimento de água, de eletricidade para grandes centros, e você pode até tentar, pelo menos, interromper a comunicação dentro das Forças Armadas do outro país. E olha que estamos falando de redes que não estão na internet, né? Elas estão fora da rede, exatamente para ser uma comunicação privada, dentro do possível. E eles têm exércitos, os 3 países, Estados Unidos, Rússia e China. Eles têm batalhões para a guerra cibernética. Só que isso é usado, você avança de tal maneira nas pesquisas, que isso começa a ser usado no plano econômico e industrial. Né? Você consegue capturar informações, você consegue espionar de tal maneira. Então a China começa a produzir armamentos e o Pentágono olha e fala, esse projeto é meu. E é inédito. Né? Então a coisa vai muito além de guerra de tarifas. Né? Só que isso começa a ganhar uma dimensão que afeta o mundo inteiro. Porque se as 2 maiores economias do mundo entram em guerra comercial, mas a guerra comercial é apenas parte do problema, o Xi Jinping, e é importante ressaltar isso, ali não é apenas um cara que está no poder, o Trump, por exemplo. O Trump, no máximo, estará até 20 de janeiro de 25. Né? Ou seja, se ele for eleito em 20, ele toma posse para o segundo mandato em janeiro de 21 e vai até 25. Né? Depois, acabou. A China não é assim. O Xi Jinping, hoje, a não ser que haja uma mudança interna, inclusive dele perder apoio nas Forças Armadas e no Partido Comunista, ele é vitalício. Ele conseguiu, porque havia um acordo que os chineses haviam feito, a cúpula chinesa, 2 mandatos de 5 anos. O ano passado ele quebrou isso. Ele está se firmando como a 3ª grande figura da história chinesa pós-revolucionária. Mao Tse-tung, Deng Xiaoping e Xi Jinping. Então, ele não está pensando só em comércio. Há uma política estratégica, né, de tornar a China absolutamente autossuficiente em energia e em tecnologia de ponta, inclusive nas Forças Armadas. Então, amanhã pode até ser que o Trump diga, tá bom, não vai ser em janeiro, vai ser em março, desde que a China avance nessa... Aí todo mundo fala, houve um acordo. Não é? Mas os 2 lados sabem que em algum momento o enfrentamento é inevitável. Né? E com um ponto agravante, o fato de que há hoje uma aliança estratégica entre China e Rússia. E a Rússia não é um parceiro qualquer. A Rússia é uma superpotência nuclear. Né? Ela perdeu importância econômica, mas militarmente ela é a única que consegue sombrear com os Estados Unidos em termos de potência nuclear, né? De armamento nuclear.